Evangelho segundo registrou Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, a partir do versículo de número 1, nós lemos assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele, e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra nessa hora. E, Senhor, apenas a leitura dela, nós cremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito pode operar e trazer grandes coisas sobre nós. Mas, Senhor, nessa hora que nós somos incumbidos também, ó Deus, de explanar a Tua palavra, que o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça, Pai. Sobretudo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nessa hora esteja trazendo sobre nós tudo aquilo que é da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não queremos limitar a Tua ação nessa manhã. Faz, ó Deus, conforme Te apraz, com cada um que está nessa casa de oração, com cada um de nós e com as nossas famílias, Senhor, que seja conforme o Teu querer. Usa-nos como Te aprouver. Assim nós Te agradecemos desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sabe, irmãos, hoje seria um dia que nós deveríamos apenas celebrar. Um dia que nós deveríamos apenas
nos ajuntar aqui para sorrir juntos, para dizer uns para os outros o quanto é bom servir a Cristo, para dizer uns para os outros que hoje é um dia de comunhão, um dia de festa, um dia de vitória, um dia, irmãos, de celebração plena e de adoração. Nada de apelos, nada de reclamações, nada de murmurações nem discórdias. Hoje é o dia que nós deveríamos apenas sorrir, encher o peito nosso de alegria e poder dizer: é verdade, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus reina, e nós, por conta disso, fomos resgatados. Para mim, há um misto de alegria de poder falar aqui nesse púlpito nessa manhã. Há uma mistura de contentamento pela função que me foi dada. Mas há também uma mistura de um certo constrangimento. Porque nessa manhã, irmãos, com toda tranquilidade, não gostaria de estar pregando. Gostaria de estar apenas calado, adorando ao Senhor e reconhecendo o sacrifício dele naquela cruz e a sua vitória sobre a morte. Eu não sei se isso passa um pouco a nossa expressão é limitada para poder transmitir isso. Eu tenho tido o privilégio desde sexta-feira de poder ficar mais calado. Viemos para o culto na sexta de manhã, um culto que nós sentimos a presença do Senhor, pudemos cantar, pudemos ouvir a palavra do Senhor e ser edificados. Mas por conta até da saúde das minhas duas crianças, depois que eu saí daqui, na sexta-feira, não saí mais de casa. E foi bom, porque sexta de tarde, no meio daquelas coisas de casa, deu para poder em alguns momentos parar e refletir sobre o que a palavra nos ensina. Ontem, a mesma coisa. Poder ter aquela tranquilidade para pensar em muitas coisas. E eu gostaria de compartilhar um pouco isso com os irmãos, porque, irmãos, como é corrido o nosso tempo. Tudo que nós fazemos é com pressa. Parece que a gente tem um baita de um relógio na nossa mente que ele corre mais do que o próprio tempo. E a gente não medita mais nas coisas do Senhor. Essa semana eu vi notícias de pessoas que se foram. Pessoas que morreram. E cada vez que eu via uma notícia dessa, eu sentia no meu coração: Deus, quando chegar a minha hora, como é que vai ser? E aí vinha aquele consolo de saber que eu não vou para qualquer lugar, eu vou para o céu. Essa semana eu vi notícias de acidentes. Agora, chegando, entrando nessa sala aqui. A gente fica sabendo de coisas assim, todo momento. E, irmãos, se nós entrarmos no curso, no pensamento, na filosofia, na correria desse mundo, onde nós vamos ter aquele contato com Deus que vai de fato nos mostrar a razão da nossa existência. Onde nós vamos de fato, irmãos, poder ter aquela sensação de que o Espírito do Senhor está nos sondando e tirando de nós tudo aquilo que não vale a pena. Talvez alguns de nós já tenham criado até mesmo um Deus instantâneo que opera no estalar dos dedos. E se tem algo, irmãos, que eu gostaria de trazer para o seu coração nessa manhã, valorize seus tempos com Deus. Diante disso, irmãos, nessa manhã eu quero trazer para você que hoje
é o dia que a igreja cristã deveria parar tudo. E em todos os lugares onde se reúnem cristãos, a gente deveria celebrar e celebrar e celebrar. Nós deveríamos marcar esse dia, irmãos, com as nossas orações de júbilo. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra celebração, pensam logo em canções. Elas estão envolvidas nisso, mas não é isso que é o que eu quero trazer. Gostaria de trazer ao seu coração, meu irmão, que hoje deveria ser o dia que você se ajoelhasse e podia estar diante de Jesus e fazer toda uma revisão da sua vida, fazer todo um arrazoado de tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, e se você conseguir, desde quando você puder se lembrar, e poder tentar perceber que durante toda a sua vida o Senhor te conduziu até aqui. Poder te lembrar que em cada momento, mesmo naqueles mais agudos, Jesus estava com você. Poder se lembrar que quantas pessoas aí fora estão cada vez mais desesperadas, você tem a razão de toda a esperança muito perto de você. Jesus, o Senhor que se fez servo, um de nós. Jesus, aquele sem pecado que se humilhou e morreu no nosso lugar. Jesus que não ficou morto, mas é o vencedor da morte, o nome mais digno de ser adorado. O texto que nós lemos, irmãos, traz algumas coisas para nós. E a partir dessa introdução de parar, de pensar, de deixar o Senhor falar aos nossos corações, eu quero trazer para nós nessa manhã algumas verdades acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Algumas verdades, irmãos, que devem balizar a nossa celebração. Algumas verdades, irmãos, que devem trazer sobre nós um comportamento totalmente distinto do que nós vemos nesses dias. Que feriadão! Até terça-feira para alguns, em outros lugares até quinta. Mas para mim, irmãos, esse feriado, se terminasse agora, ele já teria todo o seu valor. Verdades acerca da ressurreição de Jesus Cristo, que eu aprendo nesse texto de Mateus 28, irmãos. A primeira delas é que a ressurreição de Cristo é um fato. Muitos hoje em dia, irmãos, tratam os fenômenos acerca de Jesus como algo que está apenas no coração. E daí nós vemos uma igreja que às vezes busca muitas experiências espirituais, procura viver uma fé tanto quanto mística demais, uma fé que cada um diz assim, eu senti, aconteceu comigo, mas às vezes o outro que está do lado, que não tem aquela mesma experiência, fica pensando, ora, mas por que isso não é assim comigo? Ou então ele discorda dizendo, eu senti completamente diferente. Mas quando nós falamos de Jesus, irmãos, não existe essa questão de eu senti, eu percebi. Existe o fato de que Jesus entra na história definitivamente para marcar o nosso calendário, para marcar, irmãos, as nossas épocas. O nosso calendário, ele existe antes e depois de Cristo, não apenas porque alguém sentiu, ou um determinado sacerdote da igreja romana se sentiu e colocou então aquelas datas, mas Jesus de fato veio entre nós. E a ressurreição de Cristo, irmãos, ela é um fato histórico. Quer você creia, quer não, a história está aí para comprovar tudo isso. Muitos podem dizer, você crê dessa forma? Não, eu não creio dessa forma. A história atesta dessa forma. A Bíblia mostra isso. Se você ler o texto, você vai ver que há um relato aqui. A Bíblia é um livro narrativo. As mulheres vão até o sepulcro procurando Jesus, irmãos. Nós podemos ver
que naqueles dias as palavras das mulheres não tinham valor, não tinham o crédito que elas têm hoje. Mas são as mulheres as primeiras a testificarem, a ouvirem do anjo do Senhor que Jesus estava vivo. Eu acho muito bonito poder identificar isso, irmãos, porque aqui a Bíblia não faz a menor questão de buscar a autoridade, a testificação de alguém. O Senhor aparece primeiro para aquelas que criam e que andavam mais perto de Jesus. Engraçado que isso não mudou, irmãos. Até hoje as irmãs são bem mais crentes que nós, os homens. As irmãs é que oram mais. As irmãs é que derramam suas lágrimas aos pés do Senhor. Os homens são duros. O que é isso? Não posso mexer nem com a minha voz para falar das coisas. Né? Nós somos... Mas as irmãs são crentes. E aí vale mais uma lembrança que os homens, os durões, não estavam com Jesus na hora da sua morte. Todos eles, com exceção de João. Mas as mulheres andaram com Jesus até o seu último momento. Por isso, minha irmã, você deve se lembrar que você é aquela que pode abençoar o seu lar. Porque o Senhor vai mexer primeiro no seu coração. E você espalha isso para dentro da sua casa. Ainda que o seu esposo, ainda que os seus filhos sejam durões, severos. Creia e continue. Porque o Senhor vai honrar a sua fé. A ressurreição é um fato histórico, irmãos, por causa das mulheres. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que os discípulos encontram-se com Jesus. O apóstolo Paulo depois vai escrevendo mais tarde, 23 anos depois, mais ou menos, ele vai escrever aos Coríntios e ele vai dizer, irmãos, que mais de 500 pessoas, dos quais muitos ainda estavam vivos quando ele escreviam, haviam visto Jesus ressurreto. Mais de 500. O próprio Tiago, aquele que é o meio-irmão de Jesus, ele só se converte depois da ressurreição, é o que nos diz o texto de Atos. Não era Tiago aqui, o irmão de João, mas era o outro Tiago, aquele que escreve a carta que você lê lá no fim da Bíblia. Mais ainda, irmãos, Flávio Joséfo, um homem que não era crente, um historiador romano, aquele que pesquisava as matérias de história e de historicidade do Império Romano, ele escreve que por volta daquele ano que a Bíblia diz, naquele lugar onde a Bíblia diz, havia um povo que cria e tal, e ele chega a atestar, de fato, houve um Jesus chamado Cristo, e esse ressuscitou dos mortos, como bem diz o testemunho de X e mais X pessoas. Um historiador não crente. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo e os próprios sinais que nós vemos descritos no livro de Atos também vão atestar para a historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Agora eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para alguns versos que estão aí em Mateus 28. Veja comigo os versos de 11 a 15, para que nós fechemos essa questão de ser um fato histórico a ressurreição de Jesus. Indo elas, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O escritor aqui, Mateus, escreve esse texto mais ou menos por volta do ano 70, 80 depois da era cristã. E aí, irmãos, nós ficamos pensando o porquê dele ter colocado essa narrativa aqui. Mateus escreve primariamente destinando o seu evangelho aos judeus. É claro que ele quer alcançar mais pessoas, mas o primeiro foco eram os judeus que leriam essas palavras.
Daí ele dizer que essa versão dos guardas corria até aquele dia. Mais à frente, Justino, o mártir, também atesta, mais ou menos por volta do ano 100, 115 depois de Cristo, essa mesma versão corria no meio dos judeus. Mas agora eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo. O capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 62, vai mostrar que os líderes religiosos pediram que uma quantidade de guardas fosse deslocada para estar ali guardando o sepulcro. Com certeza era mais de 2 guardas, porque quando Jesus ressuscita, alguns deles fogem e outros é que vão procurar os judeus. Você pode ler aí no seu texto. Mas eu quero trazer para você umas questões. Imagine, irmãos, que tenhamos poucos guardas ali. Todos esses dormiram? Que vergonha para uma guarda. Não cumprindo o seu papel. Mas supondo que seja uma realidade, que eles de fato tenham dormido. O texto diz, irmãos, que havia uma grande pedra. Será que 12 discípulos rolando essa pedra não fariam nenhum barulho? Mais ainda, carregando um corpo para roubá-lo, nenhum deles acordaria. Ainda acreditando que isso possa ser possível, irmãos, imagine um guarda testemunhando para as pessoas que todo o seu grupo dormiu naquela hora. Todos eles dormiram. E para um guarda romano isso era uma vergonha tremenda. Ele poderia dizer isso 1, 2, 3, mas ia chegar a um ponto que não toleraria mais tal versão. Mas para que se colocasse para os judeus daquela forma, essa versão foi divulgada. Mas aqui cabe uma observação, irmãos. É preciso ter mais fé para acreditar nesse tipo de palavra. Que uma guarda, um bloco de guardas, dormiram todos ao mesmo tempo e 12 ou 11 homens vão até aquele lugar, rolam a pedra sem fazer nenhum barulho, levam o corpo e somem com aquele corpo. É preciso ter mais fé para acreditar nisso do que crer que Jesus ressuscitou. Mas aí cabe uma observação, irmãos, que quando a gente não quer crer, a gente não crê. Para quem rejeita a ressurreição, essa é a realidade. Mas para quem crê, é para esse que o Senhor Jesus se apresenta. Uns creem. Os liberais cristãos, irmãos, espiritualizam. Apenas dizem assim, não, Jesus ressuscita no nosso coração. A igreja romanista diz isso, que ele ressuscita apenas dentro de nós. Mas eu afirmo aqui no nome de Jesus que isso é uma mentira, porque de fato Jesus ressuscitou entre os mortos. E como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Jesus Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, exclui a ressurreição, nós somos os mais infelizes dessa terra. A ressurreição é de fato, uma verdade histórica que nós podemos crer com toda tranquilidade. Um outro aspecto acerca da ressurreição, irmãos, uma outra verdade que eu quero destacar nessa manhã, é que a ressurreição cumpriu a promessa bíblica, cumpriu a palavra que o próprio Jesus afirmava dele mesmo. Veja no versículo 6 desse texto de Mateus 28, o anjo está dizendo às mulheres ali naquela hora, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Jesus não falou depois. Os textos, irmãos, dos evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles trazem as expressões que Jesus avisou. Cabe a mim vir, cumprir aquilo que o Senhor me determinou, morrer em favor dos pecados daqueles que são perdoados pelo Senhor e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, se nós olharmos para a Escritura, a ressurreição de Jesus cumpre, irmãos, o que fora profetizado durante séculos. O Evangelho, irmãos, não é algo que nasceu ontem. O Evangelho, irmãos, não é alguma coisa que tiraram de trás da orelha como uma grande novidade. O Evangelho não tem esse caráter misterioso, escondido, como algumas seitas ocultistas trazem.
O evangelho, de fato, irmãos, é histórico. E desde Adão é anunciado que o descendente da mulher viria para pisar na cabeça da serpente. Depois de Adão, nós vemos Abraão sendo chamado. Nós vemos Moisés sendo chamado. Nós vemos, irmãos, Josué levando aquele povo. Nós vemos os reis, um após outro, sendo tipificados daquele rei que viria. Nós lemos salmos e o povo de Israel cantava esses salmos. Irmãos, a palavra de Deus foi totalmente cumprida em Jesus. A ressurreição é o cumprimento, irmãos, e traz para nós a coerência da Bíblia. A Bíblia tem começo, tem meio, tem fim. E nós, os crentes, irmãos, não deveríamos nunca nos envergonhar ou ter qualquer receio de testificar para as pessoas que a palavra de Deus é viva e eficaz para a salvação. A ciência tem os seus furos. Um dia descobre-se, no outro dia descobre-se outra coisa. Não estou aqui, irmãos, tirando a ciência de lado. Ela tem muito valor, mas ela jamais chegará aos pés da palavra de Deus. As histórias que nós ouvimos das pessoas, irmãos, experiências pessoais são muito lindas. Quando alguém conta que foi curado de uma doença, louvado seja Deus. Quando alguém conta, irmãos, que reassumiu o seu casamento, louvado seja Deus. Quando alguém conta, irmãos, que alguém ressuscitou dos mortos, e eu creio que o Senhor pode ressuscitar alguém dos mortos ainda hoje, louvado seja Deus. Mas, irmãos, quando essa palavra está em jogo, não há mais o que se discutir. Porque quanto mais nós investigamos, quanto mais nós aprendemos, nós entendemos que, de fato, toda a Escritura aponta para Jesus. Jesus é o centro dela. E em Jesus nós podemos ver tudo se cumprir. Porque Ele é o Senhor da história. O povo de Israel viveu e foi testemunha. E aqui, irmãos, nesse segundo ponto, junto com o primeiro, eu quero afirmar para os irmãos, a nossa fé, ela é histórica, ela é concreta e ela é real. Muitos podem dizer, você teve uma experiência, eu nem falei disso. O que eu quero trazer para você, meu irmão, é que nós cremos numa fé que é totalmente coerente com a palavra de Deus. Nós não podemos e não conseguimos explicar todos os versículos, todas as letras da palavra de Deus. Mas até isso mesmo o Senhor disse que as coisas ocultas pertencem a Ele. Mas tudo que é necessário para que nós venhamos a crer está aqui bem exposto para nós. Leia, ame, devore essa palavra para que isso torne-se vida no seu coração. Irmãos, a marca da ressurreição de Cristo. A terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos está aí, contida no versículo de número 18. A ressurreição de Jesus, irmãos, marcou a completa autoridade do ministério de Cristo. Aqui nós entramos no campo mais espiritual de fato, porque Jesus chama para si e aproxima-se dos seus discípulos para dizer a eles, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, nós não podemos separar a ressurreição de Jesus da sua morte. Nós não podemos separar a morte e a ressurreição de Jesus da sua encarnação. Nós não podemos separar o Natal da Páscoa, mas nós podemos afirmar, irmãos, que todos esses eventos juntos compõem aquilo que nos faz ter a expectativa e a certeza, irmãos, de que Jesus preparou algo para nós. Juntamente com a encarnação e a morte, aqui na ressurreição, Jesus cumpriu totalmente seu ministério entre nós. Paulo trata da importância da ressurreição exatamente naquele capítulo que eu já citei, 1 Coríntios, capítulo 15. Mas eu quero trazer mais alguns textos para os irmãos. Marca esse texto de Mateus e vamos ler juntos o livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Colossenses 1, a partir do versículo 13.
palavra do Senhor diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministério de Jesus, irmãos, a autoridade que ele tem de nos libertar da morte, de nos libertar das trevas. Mais um texto, irmãos, Efésios, logo aí do lado. Efésios capítulo 2. Efésios 2, um trecho que fala do amor do Senhor enquanto nos resgata. Mas veja agora, nós lemos um trecho de Colossenses falando sobre o resgate que Jesus nos deu. Mas o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios nos diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde, irmãos? Vamos repetir esse versículo juntos? E juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como aquela Páscoa lá descrita no livro de Êxodo, os primogênitos foram mortos ali. Na Páscoa cristã, o primogênito ressurge dos mortos. E todos nós ressurgimos com ele. Vida. Certeza de vida. Certeza, irmãos, de que nada, como diz o apóstolo Paulo mais uma vez, nem poderes, nem alturas, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão nos separar do amor de Jesus Cristo. O amor de Deus que está em Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, irmãos, marca a completa autoridade do ministério de Cristo. Se Jesus tivesse apenas vindo entre nós, irmãos, a obra não seria completa. Se Jesus tivesse ficado morto, a obra não seria completa. Qualquer um de nós pode morrer. Mas Jesus ressurgiu pelo seu próprio poder, e louvado seja o seu nome por isso. E a última marca que eu quero trazer, irmãos, a última verdade que eu encontro no texto de Mateus 28, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Está nos versículos 19 e 20 desse texto. A ressurreição de Cristo, irmãos, é o início, é o start, é o ponto de começo do ministério da igreja, do meu ministério e do seu ministério. Se Cristo ressuscitou, irmãos, se tudo está cumprido, Ele agora deixa para nós a incumbência de levar à frente esse ministério. O texto diz, irmãos,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, qual que é o ministério da igreja? O primeiro ministério da igreja é ir a Cristo. O primeiro ministério da igreja, irmãos, é a adoração. O primeiro ministério da igreja, irmãos, é reconhecer e se expressar de que Jesus é o Senhor. E isso tira de nós toda a glória. Isso tira de nós, irmãos, toda a capacidade. Isso tira de nós tudo aquilo que nós poderíamos ser admirados. Mas nós entendemos que se somos salvos, se somos vencedores, não é pelos nossos méritos, mas pelo mérito dele, Jesus. E a graça do Senhor nos humilha por conta disso, porque nós entendemos, irmãos, que não poderíamos fazer nada que acrescesse a nossa salvação. Mas ele fez por nós. Ele graciosamente nos deu. E aí vem o segundo ministério da igreja. O primeiro é ir a Cristo. O segundo é ir aos povos. A igreja vem a Jesus, o adora, se entrega, cultua, dominicalmente fazemos isso. Porque a nossa semana só tem sentido, irmãos, quando em primeiro lugar nos rendemos ao Senhor. E depois disso vamos, segunda a sábado, servimos a esse mundo com os nossos talentos, contribuímos para que as pessoas tenham uma vida melhor, mas ao mesmo tempo, irmãos, anunciamos que esse tempo nosso um dia vai se extinguir. Aqui nós temos engenheiros, contadores, médicos, temos professores, temos faxineiros, temos motorista de caminhão, temos qualquer tipo de profissão, temos pastores. Contribuímos para esse mundo, mas em cada momento nosso, nós temos que abrir os nossos lábios e anunciar, fazer discípulo, levar Jesus ao coração das pessoas. E por que nós podemos crer nisso, irmãos? Porque debaixo da autoridade do Senhor Jesus, nós podemos levar esse evangelho, que é histórico, que é real, que é concreto, mas que transforma vidas, que faz com que nós mudemos de caráter, que faz com que nós tenhamos esperança, que nós olhemos para o futuro com uma expectativa celestial, que nós olhemos para a eternidade sabendo que não haverá mais dor nem choro naquele lugar, e que Jesus guardou um lugar para cada um de nós, e que aquele que crê poderá ver isso também, e que o Senhor está conosco testificando isso na vida daqueles que ouvem o Evangelho. Nós não pregamos para convencer ninguém. Não precisamos convencer ninguém. Jesus disse isso no Evangelho de João. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que falar, porque como eles ouvirão, se não há quem pregue? Sabe, meu irmão, minha irmã, esse é o privilégio maior que nós podemos ter. Ser participantes do ministério de Jesus. Talvez nessa manhã você tenha pensado em milhares de coisas. Mas eu quero trazer ao seu coração essa lembrança. Tudo que te machuca, que te traz dor. Se você levar aos pés de Jesus, Ele não só trata isso, como Ele é muito mais poderoso para te dar uma expectativa maior sobre a sua vida. Quantas pessoas nessa hora estão se lembrando desses dias como dias de chocolate? Quantas pessoas nesses dias estão buscando uma praia e nem é para descanso, é fuga, é para sair desse dia a dia, é para fugir da pressão. É para fugir do corre-corre. E quanto mais fogem do corre-corre, mais eles correm. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão passando esse momento se lembrando de muitas coisas,
mas não conhecem essa esperança que você conhece. Não conhecem o privilégio que nós conhecemos. Como eu falei no início, irmãos, hoje deveria ser um dia para o crente poder dizer que nada pode roubar a nossa paz. Mas agora eu quero te dizer que se você não tem experimentado uma paz genuína, o que está acontecendo? Onde tem estado suas expectativas? Como é o Jesus que você conhece, meu irmão? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Porque se ele não foi capaz de nem mesmo mudar a sua percepção a respeito desse dia, como é que ele vai fazer um milagre que você tanto busca? Se esse Jesus que você crê, minha irmã, meu irmão, ele não trouxe ao seu coração paz até hoje, eu preciso te perguntar, você conhece o Jesus da Bíblia? Ou você tem conhecido um Jesus que está apenas na sua imaginação? Que você, de repente, imaginou e idealizou como um Jesus fantástico. Esse Jesus é o Filho do Deus vivo. Esse Jesus venceu a morte por você. Esse Jesus, a cada dia, ele torna o seu coração mais cheio de esperança, mesmo esse mundo virado como está. É a hora de você pensar, quem é o Jesus que você crê? A ressurreição traz pelo menos essas 4 verdades. Há outras verdades, com certeza há. Mas você precisa se lembrar nessa manhã, irmãos. É um fato. Jesus, de fato, venceu a morte. Está aí para todos comprovarem. A ressurreição do Senhor, irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia aponta para Jesus e para a sua ressurreição. A ressurreição, meu irmão, marca o cumprimento do ministério de Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A ressurreição é o início do ministério da igreja. Só podemos pregar se cremos de fato, se isso é verdade na nossa vida. Feche seus olhos um pouco. Quando nós começamos essa palavra, eu disse para os irmãos que ficavam um pouco constrangidos de estar aqui hoje. Porque, de fato, meu maior desejo era poder abrir a minha boca, mesmo quietinho no meu quarto, e poder dizer infinitamente, Jesus, seja adorado, seja louvado, seja glorificado. Eu desejo isso para a minha vida, irmãos. Por onde eu passar, eu poder ter essa liberdade. E é o que eu desejo para a sua vida também nessa manhã. E eu queria te dar essa oportunidade. De você, ou baixinho, ou alto, poder